Você pode sentar-se, querido. Nós temos estudado a oração que Jesus ensinou, uma oração que todos nós sabemos de cor, que é a oração do Pai Nosso. E chegamos na parte final desta oração, onde a palavra de Deus nos diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, não é? Todos nós sabemos de cor, não sabemos? Vamos falar juntos, então? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus, nós temos aprendido com a oração que o Senhor ensinou os discípulos a fazerem. Hoje pela manhã começamos a estudar esse trechinho e falamos sobre a tentação e como ela se processa e quais as ferramentas da tentação na nossa vida. Mas agora, Senhor, nós vamos falar sobre como o maligno trabalha. E eu queria pedir que nesse instante o Teu Espírito Santo falasse ao nosso coração, que o Teu Espírito desse discernimento para a nossa vida, que o Teu Espírito pudesse trabalhar nos nossos corações o entendimento da realidade, da dimensão da batalha espiritual, e que o Senhor mesmo nos convencesse de como precisamos da Tua misericórdia e da Tua graça. Senhor, revela-te aqui. Se o Senhor se revelar, eu tenho certeza que haverá fome no coração, no espírito, busca dentro da alma, e nós ansiamos a manifestação da Tua presença entre nós. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Por que será que Jesus ensinou que precisamos orar, livra-nos do mal? É interessante perceber que essa expressão, livra-nos do mal, ela pode ser traduzida e, na minha opinião, ela melhor seria traduzida como livra-nos do maligno, porque de fato é isso que está escrito ali no original. Por que será então que o Senhor Jesus disse, olha, livra-nos do maligno? É interessante que durante muitos anos na história não havia nenhum problema para as pessoas entenderem que existe um personagem que é a personificação do mal, Satanás ou o diabo. Mas no final do século XIX, começo do século XX, os homens começaram a acreditar tremendamente na ciência. E a ciência, de alguma maneira, dizia, não, muito do que vocês acreditam ser de origem maligna ou demoníaca, na verdade não é. E, em parte, a ciência tinha razão, porque haviam várias crendices. Mas chegou-se então ao extremo, de dizer, não existe nenhuma personificação do mal. E esse pensamento foi entrando dentro da sociedade, entrando dentro das igrejas, inclusive, e a concepção, por exemplo, de diabo, de demônios, de inferno, de batalha espiritual, começou a ser questionada. É interessante que nessa época, e no começo do século XX, vários autores, quando liam os evangelhos, e a Bíblia falava a respeito de Jesus expulsar demônios, e algumas enfermidades que eram curadas, que eram de origem demoníaca, serem curadas através da expulsão de demônios, eles faziam uma releitura desse texto, e diziam assim, não é bem assim, não é desse jeito, é que essa era a cultura do tempo, o entendimento do tempo, e aí começaram a explicar, ou tentar explicar, todos os milagres de Jesus, e especialmente a confrontação com o mal, de uma maneira científica,
ou achando uma enfermidade, ou achando uma outra expressão qualquer da natureza humana ou da natureza normal da vida, sem ter lugar para o sobrenatural. E esse foi o tempo, vamos dizer assim, do grande racionalismo. Só que esses anos todos de racionalismo não conseguiram responder algumas questões. E agora, quando a gente entra na pós-modernidade, as grandes universidades do mundo começam a reestudar aquilo que elas acreditavam e a dizer, existe uma coisa que a gente não consegue explicar, que vai além da nossa capacidade e que tem a ver com a espiritualidade. E sem poder definir muito bem a espiritualidade, de como, de que maneira, eles dizem, olha, tem algo que vai além, que a gente não consegue entender. E é nesse tempo que a gente vive hoje. E aí então você vai ver espaço para o esoterismo, espaço para isso, para aquilo outro. Mas na verdade o mundo hoje descobre que existe uma espiritualidade, que existe um poder que é graça de Deus, mas que também existe um poder que é maldição, se é que eu posso usar essa palavra, maligna ou intervenção maligna. Só que Jesus já estava dizendo isso há muito tempo. E ele estava dizendo, olha, entre tantas coisas que você tem que aprender a orar, inclusive suprimento para a sua vida, o pão nosso de cada dia, você também precisa aprender a orar pedindo proteção de Deus contra a intervenção do maligno. O apóstolo Paulo vai deixar isso de uma maneira muito forte, clara, em Efésios capítulo 6, versículo 12, onde ele diz assim, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. E para Paulo e para Jesus, essa era uma realidade constante. Ele sabia que a verdadeira batalha, a verdadeira luta que se travava na vida, ela tinha dimensões espirituais. E ele sabia que Satanás trabalhava tentando se opor ao avanço do reino de Deus e à própria vida dos servos de Deus. O inimigo trabalha de uma maneira interessante. A gente já falou hoje pela manhã que ele usa o mundo, o sistema, a cultura que a gente vive, mas ele trabalha também atacando as nossas vidas. Ele vai trabalhar oprimindo corações, ele vai trabalhar perseguindo aqueles que temem a Deus, ele vai trabalhar possuindo pessoas. E isso nós vamos encontrar em vários lugares diferentes da Bíblia. Por isso nessa noite eu queria olhar, fazendo para esse texto, fazendo algumas perguntas. E no tempo que a gente tem, que não é tanto tempo, a gente tentar responder algumas destas perguntas. Primeiro, quem é o nosso inimigo? Quem é Satanás? A palavra Satanás significa adversário, inimigo, alguém que acusa diante dos tribunais. E lá no Velho Testamento esse nome é citado, e ele vai aparecer como um adversário, como alguém que está acusando, como alguém que vai se opor ao povo de Deus. A Bíblia vai falar que ele é um anjo caído, que é Lúcifer, que abandonou junto com 1/3 das hostes celestiais o domínio de Deus. E Deus só não nos destruiu até agora por misericórdia de nós, porque no dia que ele julgar o universo, ele vai julgar Satanás, os seus anjos e também todos os seres vivos na terra. Outro nome que ele aparece, e dos principais, é o diabo, o caluniador. Passa a significar tudo que é anti-humano, antidivino. E Jesus nos ensina que nós devemos pedir que sejamos libertos deste poder destruidor. Agora,
Ele trabalha de muitas maneiras diferentes nessa terra. Ele está trabalhando aqui nessa terra. E às vezes a gente, quando fala desse assunto, tem muita gente que é com medo, né? Agora eu quero dizer uma coisa: se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e se o Espírito Santo de Deus está dentro do seu coração, e Ele é o selo, a marca de garantia sobre a tua alma, então não precisa ter medo não, porque a Bíblia diz assim, em 1 João 4, versículo 4, filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque é maior aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Então, querido, primeira coisa, você precisa de Jesus. Agora, se não tem Jesus, você está em perigo. Pode ter certeza disso, porque o inimigo está operando aqui nessa terra. Agora, como ele trabalha? Essa é a segunda pergunta que eu queria fazer. Como é que ele está trabalhando aqui na terra? A primeira coisa que a gente vai aprender sobre isso é que ele usa uma ferramenta chamada astúcia. Ele é bastante capaz e usa esquemas que são muito bem planejados e sutis. Veja só como ele se apresentou para Eva no jardim. Ela se apresentou para Eva no jardim como um dos animais que tinham maior inteligência naquele tempo, maior habilidade, que era a serpente. E da mesma maneira ele age nos dias de hoje. Ele se apresentou a Jesus em certo momento através dos lábios de Pedro. Quando Pedro começou a falar com Jesus e disse assim: Jesus, você não pode ficar falando de morte, esse negócio de morrer na cruz aí não é o melhor sermão. Se você fizer umas multiplicações de pão aqui, umas curas, olha, vai bombar o seu ministério. E aí então Jesus diz assim: arreda-te de mim, Satanás, falando para Pedro, porque de uma maneira astuta ele induziu Pedro, o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, a falar coisas que não vinham do coração de Deus. Então Satanás usa astúcia para nos confundir, para trabalhar a nossa alma. E isso é o que ele continua fazendo até hoje. 2 Coríntios 11, versículo 14, diz assim: e não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Como é que isso funciona? Hoje em dia, existe uma teoria que corre por aí, que bem e mal são dois lados da mesma coisa. Como se fosse uma energia que tem um polo positivo e um polo negativo. E aí, você precisa encontrar o balanço. Então, se você tem um pouquinho de bem, tem um pouquinho de mal, está tudo bem, está tudo resolvido. Só que isso é uma astúcia de Satanás, porque a espiritualidade não é só uma energia que você tem um balanço. A espiritualidade está personificada no Deus Todo-Poderoso, que é o sumo bem, que é o grande bem na nossa vida, mas também está personificada numa pessoa chamada Satanás, que é o opositor de tudo quanto Deus faz nessa terra e trabalha na nossa vida e no nosso coração. Às vezes a gente imagina que a gente está falando com coisas que são divinas, mas na verdade a gente está sendo confundido por Satanás. A Bíblia vai falar que ele se disfarça em anjo de luz, e às vezes ele atende até algumas orações, e faz até alguns milagres, mas são operações do engano, diz a Bíblia, para confundir a mente das pessoas. Alguns anos atrás, eu recebi uma família. A família inteira veio à igreja. E de repente essa família estava vivendo uma angústia muito grande. O seu filho de 18, 19 anos de idade,
ele começou a ter algumas reações muito esquisitas, muito estranhas. E normalmente quando ele tinha uma reação dessa, ele estava dirigindo e ele batia o carro. Já era a terceira vez que ele batia o carro, né? O carro, o seguro consertou, ele foi e bateu de novo, e aí ele pegou o carro do outro membro da família e também aconteceu a mesma coisa. E a família ficou em desespero, disse: não é normal, o que está acontecendo? E o filho dizia assim: olha, quando eu estou, determinados momentos, eu estou dirigindo o meu carro e eu apago. Como assim apaga? Eu não sei. E as pessoas que estavam do lado diziam assim: não, ele não apaga, ele fica diferente. Ele continua falando, ele continua vendo, ele continua dirigindo, mas ele fala com uma voz diferente, ele tem um jeito diferente, ele tem uma postura diferente. É um negócio esquisito demais. Tão esquisito que eles foram procurar um pastor. Assim: olha, nós já levamos no médico, já levamos no psiquiatra, já levamos nisso, levamos naquilo outro. Eu não sei o que está acontecendo. E aí a gente começou a conversar. E aí começamos a conversar e eu perguntei: mas o que é? Como é que funciona? Como é que é a história da família? De que jeito é? Até que em um dado momento eu perguntei para aquele rapaz, disse assim: você já tomou um passe? Ele disse assim: sabe, eu já tomei. Como é que foi essa história? Ele falou assim: olha, eu estava com meu amigo, ele foi num determinado lugar, e lá então a pessoa estava dando um passe para uma bênção, e eu estava junto com ele. A pessoa perguntou: você não quer um passe também? Eu falei: bom, tudo bem, eu quero. E recebeu o passe. Só que ele não sabia que todas as vezes que a gente conversa com os espíritos, a gente não está conversando com os espíritos, a gente está falando com demônios. Porque os mortos não falam. Quem falam são os demônios. Está na Bíblia. E a Bíblia vai falar em Deuteronômio 18, verso 10, que todo tipo de necromancia, de tentativa de conversar com os mortos, é abominável diante de Deus, e não tem nada que Deus tenha a ver com esse negócio. E aí então, a partir daquele dia, um demônio entrou no coração, na mente, na vida daquela pessoa. Ele foi enganado pela astúcia, porque ele achou que estava ganhando uma bênção, mas na verdade não tinha bênção nenhuma, era uma enrolação. E naquele dia, quando a gente orou, expulsando aqueles demônios, manifestações aconteceram na vida daquele jovem, mas o poder de Jesus o libertou, e ele foi transformado, porque só Jesus nos livra do maligno. Só Ele faz isso. Agora, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós somos enganados pela astúcia de Satanás. Por isso a gente tem que ter a Bíblia na mão e ler a palavra de Deus e entender que só aquilo que confere com as Escrituras sagradas, de fato vem de Deus. E qualquer prática religiosa que não esteja firmada na palavra de Deus, não vem do Senhor. Ainda que pareça uma manifestação de um anjo de luz. Porque o nosso inimigo é astuto. E normalmente os instrumentos satânicos se apresentam de uma maneira admirável. Eu digo que eles sempre vêm embrulhadinhos para presente, mas o conteúdo é ruim. E muitas vezes ele tenta se passar por um amigo interessado que quer o nosso bem e o nosso sucesso. Mas não é assim. Foi dessa maneira que Satanás enganou Eva lá no jardim, como uma astuta serpente. E essa oração que Jesus nos ensinou a fazer é oração para que o poder de Deus nos livre não somente do poder de Satanás, mas também da sua astúcia, das suas maneiras sutis com que ele mesmo tenta nos enganar. Queridos, essa não é uma realidade fora do normal. No mundo espiritual, essas coisas estão acontecendo a todo instante.
E a batalha espiritual é tremenda. Há coisas que estão acontecendo na sua vida que não serão resolvidas apenas pela tua inteligência, pela tua capacidade, pela sua maneira de discernir a vida e o mundo, mas vocês vão precisar de uma intervenção sobrenatural do Deus Todo-Poderoso na tua vida, e algumas vezes até de libertação, um processo de resgate de Deus. Há pessoas que estão aprisionadas por sentimentos, por atitudes, por práticas, que nasceram do desejo da sua carne, mas que depois se transformaram em verdadeiras cadeias e prisões, fortalezas dentro do nosso entendimento, diz a Bíblia, que o Satanás está trabalhando e que precisam ser quebradas no poder do nome de Jesus. E só Jesus faz isso. Não é uma liturgia de excomunhão ou de expulsão de demônios, não. É uma liturgia, não tem jeito, não tem liturgia, não tem prática religiosa. É a intervenção poderosa de Jesus na nossa vida, é a presença do nosso Redentor, é o poder do Espírito Santo dentro da nossa alma, é o pacto de vida, de fé, que a gente faz só com Jesus Cristo. E queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Satanás é astuto, e ele trabalha até no meio do povo de Deus. Ele trabalha tentando destruir aquilo que é a nossa convicção do reino de Deus. Alguns anos atrás, aqui nessa igreja, eu fui procurado por uma senhora que me contou sua história. É uma história incrível. É difícil até de acreditar, mas eu vi, é verdade. Essa senhora já madura na vida, contou a história dela quando jovem, quando no começo da sua vida cristã. Morava na cidade do Rio de Janeiro, num dos morros do Rio de Janeiro. Dentro da sua casa acontecia funcionava um terreiro de macumba na sua casa. A sua mãe era mãe de santo. E houve um problema de família, e ela percebeu uma situação ruim entre o seu pai e sua mãe, e foi um momento de muita angústia na sua vida, e por causa disso ela começou a frequentar uma igreja evangélica, uma igreja batista. Começou a frequentar aquela igreja, veio a se converter, Jesus transformou a sua vida, fez uma marca profunda na sua alma de transformação. E através do testemunho dessa moça, houve a vitória da sua mãe se converter também. Mas um dia, lá no terreiro do Macumba, quando a mãe estava ainda naquele processo, e ela estava ainda evangelizando, houve uma profecia maligna lá dentro do terreiro, que Satanás ia tentar destruir a vida daquela moça. Bom, a gente tem tranquilidade, porque a palavra de Deus diz, que é maior aquele que está conosco. Mas presta atenção como você vive, porque às vezes a gente abre brechas espirituais dentro da nossa vida, e a gente não entende como é que funciona a dinâmica das coisas espirituais. Balaão disse para Balaque que a única maneira de destruir ou de atingir uma maldição no meio do povo de Deus é quando o povo de Deus desonra o nome de Jesus. Aí a gente abre brechas espirituais na nossa vida, desonra o próprio pacto que ele tem com Deus. Bom, essa moça sabia disso, a mãe, todo mundo na igreja, e de repente ela começou a namorar uma pessoa que não era do Senhor. Essa pessoa vinha aos cultos, ela conhecia dentro da igreja, mas não era convertida. Vinha aos cultos, assistia, e assim foi, o namoro foi avançando, e o namoro terminou na cama, num motel.
E quando ela fez pela primeira vez sexo com um homem, na cama de um motel com esse homem, no momento em que eles estavam tendo o seu relacionamento sexual, aquele homem ficou possesso por Satanás. E Satanás falou através da boca daquele homem para aquela mulher: eu falei que ia destruir a tua vida. Ela me contou isso. E depois me contou a sua história, as bagunças, as dificuldades, os desacertos, porque ela se afastou dos valores do reino de Deus e da sua justiça. Satanás é astuto. E o que ele quer é que a gente não tenha pactos com o Senhor, compromisso com o Senhor, vida com o Senhor. Agora, se você tem vida com Deus, se você tem comunhão com o Espírito, se Jesus é o Senhor da tua vida, maior é aquele que está sobre você do que qualquer outra coisa. Agora, essas são realidades. Tem gente que não gosta de falar sobre elas, mas são realidades da palavra de Deus, são realidades da vida. Uma outra maneira de Satanás trabalhar é quando ele torce a palavra de Deus. E ele tenta nos confundir com a palavra de Deus. E aí entram as heresias bíblicas, não bíblicas na vida da gente. E lembra disso, que a Bíblia diz que Satanás é mentiroso por natureza. João 8, verso 44 diz assim: vós tendes como pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Uma das armas de Satanás não é somente a astúcia, mas é operar o engano. O seu desejo é seduzir-nos, usando até aquilo que parece bonito, bom, cheio de luz, mas é engano e mentira. Por isso, ele usa e usou ao longo da história as heresias, os falsos profetas, o espiritismo, as filosofias, as sociedades de conhecimento, e ele tenta de todas as maneiras nos confundir. Queridos, por isso você tem uma Bíblia. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, diz a Bíblia, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é todo mundo que está invocando o nome de Jesus que pertence ao Senhor Jesus, mas somente aquele cuja vida corresponde com as verdades que Jesus ensinou. Isso vale para mim e vale para você. Se você diz que confessa Jesus, mas não vive o que está aqui na Bíblia, o que o Senhor está ensinando para você, então tem alguma coisa errada. E aí o que acontece? Às vezes a gente começa a se envolver com estas coisas erradas. Eu estava lendo um artigo do jornal sobre uma igreja, não é? Constituída numa capital do nosso país, que advoga favoravelmente a questão da homossexualidade como natural. E aí o repórter perguntou por quê, o que a Bíblia falava, e diz assim: a Bíblia nunca falou nada contra a homossexualidade. Eu fiquei pensando, cara doido, ele não deve ter a mesma Bíblia que eu, porque a Bíblia fala claramente contra a homossexualidade. Você está entendendo como a operação do engano acontece? E aí começam a colocar alguns versículos da Bíblia e dizer, olha, que Davi e Jonatas e não sei o quê, e papapá, mas a Bíblia nunca falou isso. E de repente você começa a ver a mentira sendo forjada como uma aparência de verdade. Ou quando a gente vê, por exemplo, algumas práticas muito estranhas em alguns cultos, e a gente diz, onde está isso na Bíblia? Diz, não está na Bíblia, mas é que eu recebi uma revelação tal que tem que ser desse jeito. Diz assim, queridos, nós vivemos pela palavra de Deus,
só pela palavra de Deus. E se a gente não aprender a viver pela palavra de Deus, a gente vai ser confundido nessa vida. Por isso, nós precisamos do Espírito de Deus dentro de nós, nos iluminando para entender a palavra de Deus, para deixar a palavra de Deus fluir dentro do nosso coração, porque Deus, Jesus, é verdade. Ele disse: eu sou o caminho e o quê? A verdade e a vida. Olha, não tem meia verdade com Jesus, não tem mais ou menos, ou é ou não é. Ou a gente tem pacto com o Senhor ou não tem. Uma das outras maneiras do inimigo trabalhar é quando ele começa a semear dúvidas no nosso coração. Será que a Bíblia é a palavra de Deus? Será que eu posso crer na palavra? Será que não tem? Queridos, você precisa que o Espírito de Deus esteja dentro de você, que a palavra de Deus esteja dentro de você, e aí não vai ter dúvida, porque a convicção do Espírito Santo é algo tremendo dentro da nossa vida. Ele testifica, Deus mesmo testifica dentro do nosso coração. Você precisa ter comunhão com Ele, buscar a presença dEle, senão você vai ser levado por todo o vento que sopra. Sopra para um lado você vai, sopra para o outro você vai para o outro, vai para o outro. Querido, você precisa ter firmeza naquilo que Deus ensina, crer na sua palavra, comprometer-se com Ele, entender que Deus tem um plano para a sua vida, e esse plano é motivado no seu amor e na bênção que Ele tem para você. Às vezes a gente fica imaginando, e isso é semeadura do inimigo, pode ter certeza, que Deus não quer o nosso bem. Ele quer só tirar a nossa alegria. Ele só não quer que a gente faça o que a gente gostaria de fazer. Então Ele está atrapalhando os nossos planos. E se a gente não tem coragem de falar, a gente lá dentro às vezes fica imaginando: olha, está vendo, eu estou me privando disso, não estou fazendo aquilo, Deus está me frustrando. Queridos, Deus não está aqui para nos frustrar, Ele está aqui para nos abençoar. E quando Ele diz: olha, isso aqui não é bom, é porque Ele sabe que virá desgraça sobre a nossa vida, na medida que a gente experimenta, vive e faz aquilo que não constrói dentro do nosso coração. Satanás trabalha todas essas questões dentro de nós, e uma das grandes armas do inimigo é não mostrar as consequências dos pecados. Você já parou para pensar que às vezes a gente tem um plano mirabolante, né? E não é muito bom o plano, né? Às vezes a gente nem tem plano, só tem uma vontade mirabolante assim. Eu me lembro, quando era garoto, já falei aqui para vocês, que um dia eu estava lá, né? E vi lá um pneu de carro lá maravilhoso, né? De um Fusquinha. E não sei porquê, me deu vontade de pegar um palitinho e esvaziar o pneu. Não me pergunta por que me deu vontade de fazer isso. Não sei. Mas eu peguei o palitinho e o pneu baixou. Ficou no chão. Eu olhei para a direita, olhei para a esquerda, achei que ninguém tinha visto e fui embora. Por quê? Porque às vezes quando a gente sofre a tentação, e esse é o jeito do inimigo trabalhar na nossa vida, a gente não imagina que vai ter consequência. Ele sempre diz para a gente que não tem problema não, a gente dá um jeitinho, tá? Bom, naquela noite o dono do carro precisou do carro, porque a mulher dele ia ganhar neném. E quando ele foi pegar o carro, o pneu estava no chão. Bom, ele ficou muito bravo. Ele mandou consertar o pneu, o borracheiro disse que não estava furado, que alguém tinha baixado o pneu. Aí ele começou a procurar em toda a vizinhança quem é que tinha baixado o pneu. E eu achei que ninguém tinha visto. Está entendendo?
Mas alguém tinha visto e eu não sabia. E aí, um dia ele bateu na porta da minha casa e falou com meu pai. E disse para o meu pai: seu filho baixou o pneu do meu carro. E contou toda a história. Eu estava escondido lá no fundo de casa. Só estava querendo ouvir de longe. Meu pai falou com ele, fechou a porta, me botou sentado lá no sofá e perguntou: conta essa história direito. Fulano viu, Beltrano viu. Não era mais um só, não. Tinham vários que tinham visto. Eu é que não tinha visto. E aí então ele disse para mim assim: você vai lá na casa do homem pedir perdão para ele. Meu Deus do céu. Eu olhei para meu pai, eu queria uma surra. Eu nunca desejei tanto uma surra. Mas ele falou: não, você vai lá. Aí então me arrumei, fui na casa do homem, toquei a campainha do vizinho, ele era vizinho nosso. Toquei a campainha do vizinho. Estava ele, a mulher e o neném no colo ainda. E eu entrei assim, eu já era pequenininho, eu me senti menorzinho ainda. Sabe quando você fica sentindo assim, desse tamanho? Ele me botou sentado no sofá, parece que o sofá era imenso. E aí perguntou: por que você fez isso? Olha só, e colocou. E eu não tinha o que falar, não sabia o que falar. Sabe, na vida da gente é assim. O inimigo às vezes faz a gente imaginar que as nossas ações não terão consequências. E toda vez que a gente toma decisões que contrariam o propósito de Deus, a gente abre na nossa experiência, no nosso dia a dia, brechas espirituais que permitem que o inimigo ataque a nossa vida. Mas mais do que isso, buracos espirituais que têm consequências naturais. E outras vezes, buracos espirituais que Deus precisa julgar e castigar. E quando a gente não entende essa dinâmica, a gente não compreende as batalhas espirituais que a gente está vivendo. É por isso que Jesus ensinou que a gente precisa fazer uma oração. E ele disse assim: Pai, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Porque teu é o poder, que mais? O reino e a glória, para sempre, sempre. Amém. A grande lição da oração do Pai Nosso toda está nisso. Existe um Rei que é Senhor sobre todas as coisas, que nos ama, que tem um propósito para a nossa vida, que viu a realidade espiritual que está à nossa volta e nos amou. E sabendo que nós não tínhamos condições de enfrentar estas batalhas espirituais sozinhos, sejam as mais dramáticas, como uma possessão demoníaca, sejam as menos dramáticas, como uma tentação, Ele mesmo tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados, para que tudo aquilo que fazia separação entre nós e Deus pudesse ser cravado na cruz sobre Ele, e Ele pudesse pagar a nossa dívida. Desceu ao Hades, ao lugar que nós chamamos de inferno, tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno e ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que crê, que confessa Jesus como Senhor, que coloca a sua vida na mão dEle, que coloca a sua esperança nele, que espera
espera a graça interventora dele no seu coração, possa ter vida, vida abundante, vida transbordante de graça por toda a eternidade. Essa é a essência do Evangelho. Por isso, quando Ele nos ensinou a orar, Ele está nos lembrando que nós precisamos de Deus para reconhecer a grandeza dEle e adorá-lo, para se comprometer com Ele como Senhor e servir nessa terra, para depender dEle no seu sustento e para saber que Ele é o único Salvador e libertador das nossas vidas. Não há poder do inimigo capaz de enfrentar uma palavra do Deus vivo. Não há maldição maligna que possa ser mantida diante de uma palavra de bênção do Senhor Jesus. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus, se a gente estiver firmado em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que nem principados, nem potestades, nem anjos, nem morte, nem isso, nem aquilo, nada. Porque só o Senhor Jesus é que nos une ao Pai, nos liberta, nos transforma, nos faz ser pessoas que têm um novo valor, o valor da graça de Jesus em nós. E sabe o que acontece? No momento em que a gente toma uma decisão assim e reconhece Jesus como Senhor e Salvador da vida, Deus abre as janelas dos céus e derrama sobre a minha vida o seu Espírito Santo, e derrama sobre a minha casa a sua paz. É promessa dele. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ele mesmo se torna a nossa paz, Ele se torna a nossa proteção. E podemos pela fé levantar um escudo tremendo, poderoso, que apaga, que apara todos os dardos inflamados do maligno, diz a palavra de Deus. Mas o que você precisa é de Jesus. Por isso, nessa noite, eu queria orar com você. Como é que está a tua vida? Como é que está o teu relacionamento com Jesus? Para você ser alguém transformado pelo poder de Deus, você não precisa apenas saber que Jesus existe ou respeitar a existência de Jesus. Você precisa que Jesus more no seu coração, que Ele esteja dentro da sua alma, que você tenha um pacto com Ele e com os valores dEle na tua vida. Você tem que permitir que o Senhor Jesus reine aí dentro da tua alma. Às vezes, sem saber e sem querer, a gente firmou pactos com o maligno, procurando coisas que não tinham nada a ver com Deus. E a gente tem que renunciar a essas coisas e dizer que só Jesus é o Senhor da nossa vida. E a gente firmar pactos de vida e de vida eterna com Jesus. Por isso, nessa noite, eu queria orar com algumas pessoas. Há pessoas que sabem que estão acontecendo coisas na sua vida que não conseguem explicar. Você sabe o que eu estou falando? Tem coisa que está acontecendo que você não sabe explicar. Como é que funciona? Não estou entendendo. E aí lá dentro do coração o Espírito Santo vai dizendo para você: olha, essas coisas não são normais. Você precisa de uma intervenção minha na tua vida, da graça. Você precisa de Jesus aí no teu coração. E nessa noite eu queria orar por isso, para você receber Jesus como Senhor da tua vida, dono do teu coração, aquele que vai ser o rei, que vai dizer quais são os próximos passos, e você deixar Jesus dirigir os teus passos dia a dia. Você vai firmar um pacto com Ele, com a palavra dEle na sua alma. Por isso, eu vou convidar você para vir aqui na frente para a gente orar junto. Eu sempre digo por quê. Porque se Ele vai ser o rei e você vai assumir Jesus como Senhor, então
primeiro teste na tua vida é esse, porque a primeira grande tentação é dizer, não, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer minha oração aqui e tal, etc. Mas não funciona assim. A gente se rende a Jesus, a gente se entrega a Jesus. E se dentro de um templo você não tem coragem de se entregar a Jesus, você não vai conseguir se entregar a Jesus em outro lugar da vida. Então, se Jesus estiver falando com você e você sente que hoje é dia de entrega, vem para cá, em nome de Jesus. Vem para frente agora, eu quero orar com você. Quero interceder pela tua vida, pedir libertação de Deus no teu coração, pedir intervenção do Espírito. Então, se o Espírito de Deus está falando com você, desce aí da galeria, vem para cá. Você está dizendo, olha, eu ouvi a voz do Espírito, Deus falou comigo. Quem está precisando dessa intervenção sou eu. E eu quero me colocar na mão de Jesus, eu quero buscar a face de Deus. Tem coisa que eu não consigo entender, que eu não consigo explicar, mas eu sei que eu preciso dessa intervenção de Jesus, e eu quero me comprometer com o Senhor, buscar a face dEle. Então, se o Espírito de Deus está falando, vem logo, pode levantar do seu lugar agora, em nome de Jesus. Isso, pode vir em nome de Jesus. Se o Espírito de Deus está falando com você, pode vir em nome de Jesus. Vem, isso, vem. Venha. Se você está numa galeria, desce para cá, querido. Vem para cá em nome de Jesus. O Espírito de Deus está falando. É Ele que está falando com você. Então deixa Ele completar essa obra na tua vida. É obra dEle na tua vida. É de libertação, é de poder, é de graça, é de misericórdia, é deixar Jesus ser o Senhor. Isso, venha, pode vir em nome de Jesus. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos liberta de todo ataque, toda opressão do maligno. O sangue de Jesus e o seu Espírito destroem todo tipo de fortaleza que, construída na nossa mente, a gente acredita que é verdade e é mentira. E a gente vai pedir que o Senhor faça isso na tua vida aqui. Isso, venha. Tem gente chegando, vem para cá em nome de Jesus. Pode vir em nome de Jesus. Isto. Agora nós vamos orar juntos. A primeira oração você tem que fazer. Você sabe o que está acontecendo na tua vida, eu não sei. Só você sabe. Então agora você vai ter que pedir a intervenção de Jesus na tua vida. Pede, Jesus, olha, tu sabes, está acontecendo isso, aquilo outro, eu não sei, você sabe. O que é que está acontecendo? Fala para Jesus o que é que está acontecendo. E pede a intervenção de Deus. Pede a intervenção de Deus na tua vida. Pode pedir. Se você, em algum momento da tua história, fez algum compromisso com o reino das trevas, mesmo sem saber que era o reino das trevas, você tem que dizer para Jesus que hoje você renuncia a esse compromisso e que você quer firmar um compromisso só com Jesus e mais ninguém. Que você deseja a intervenção de Jesus. Se tem alguma coisa que te escraviza, você está preso por essa coisa, você vai pedir para Jesus: Jesus, eu preciso de libertação. Essa ideia, esse pensamento, essa atitude, esse gesto não vem do Senhor, eu sei. Me liberta, eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero algo novo do Senhor. E agora você vai convidar Jesus para colocar o trono dele dentro da tua alma. Diz para Jesus: Jesus, eu quero convidar o Senhor para colocar o teu trono de rei dentro do meu coração. Eu quero aprender a te servir. Eu quero aprender a te honrar. Eu não entendo muito disso, mas me ensina, Jesus. Eu quero aprender. Coloca a tua palavra, o entendimento da tua palavra no meu coração e o teu espírito na minha alma. Agora eu quero orar por você.
tá bom, querido? Senhor Jesus, estende a tua mão de poder agora sobre esses teus filhinhos, e que eles sejam benditos do Senhor. Que nessa hora o sangue que o Senhor verteu lá na cruz do Calvário esteja lavando e purificando de todo pecado. Que nenhum pecado, nenhum grande, pequeno na nossa mente possa separar essa pessoa do Senhor. E que nessa hora o teu Espírito esteja testificando ao coração desses teus filhinhos: você está limpo, você está lavado pelo sangue do Cordeiro, você é alguém novo, reconstruído pela graça. Que toda acusação do maligno contra essa vida caia por terra agora em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus purifica. E nesta hora, Senhor, eu quero te pedir que toda algema que Satanás tem colocado sobre essas vidas, eu não sei de que tipo, eu não sei de que maneira, na mente, no coração, na carne, nos órgãos, que toda ela seja quebrada em nome de Jesus, e que nesse momento haja libertação em nome de Jesus, haja transformação em nome de Jesus, que toda cadeia do diabo seja arrebentada, e que venha sobre esses teus filhos graça restauradora, restauradora no poder do sangue de Jesus, renovação de alma, de vida. Senhor, alguns, por causa das suas ações, as consequências vieram, e dor, afastamento, machucadura, separação aconteceu. Oh Pai, eu quero te pedir que a tua misericórdia venha, e que o Senhor reconstrua a vida dessas pessoas, juntando caquinho por caquinho e fazendo uma obra de arte nova, de renovação do teu Espírito. Põe a tua mão, Senhor, e abençoa. Põe a tua mão, Senhor, e abençoa. Põe a tua mão, Senhor, e abençoa. Senhor, alguns estão doentes, eu quero te pedir cura em nome de Jesus. Que todo espírito de enfermidade seja repreendido agora em nome de Jesus, e que venha sobre essas vidas a tua graça, a tua bênção. Fica com eles, Pai. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém.